Iniciaremos a apresentação do seminário sobre metal duro, classes P, K e N. Esse seminário é um trabalho proposto na ementa da disciplina Manufatura Assistida por Computador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O metal duro é um material de maior importância nos processos de usinagem de metais. Isso se dá ao fato dele possuir boas condições de corte, velocidade, avanço e profundidade. Ele é muito usado na indústria moderna devido a uma combinação de fatores. São elas durezas em temperatura ambiente e em altas temperaturas, e resistência ao desgaste e resistência à tenacidade. Ele surgiu na década de 30 nos Estados Unidos e na Alemanha pelo processo de metalurgia do pó para a produção de ferramentas de corte. Antes do metal duro ser usado nesses processos, o material que era utilizado era o aço rápido. Com a chegada do metal duro, possibilitou um aumento na velocidade de corte de até 10 vezes superior à velocidade que era usada no aço rápido. O processo de fabricação do metal duro é dado da seguinte forma. Inicialmente mistura-se o carbono na sua forma pura, junto ao tungstênio, também na forma pura, em um forno de carbonatação, onde ele irá se trabalhar em altas temperaturas. Essa alta temperatura se dá ao fato do tungstênio possuir um alto ponto de fusão. Esse processo resulta em grãos de carboneto de tungstênio, que mais tarde será moído e será adicionado cobalto, que o cobalto, por sua vez, vai possuir um papel de agente ligante. É adicionado também algumas ligas metálicas para a produção de metais duros de diferentes classes. Após esse processo é feita uma secagem e a mistura é comprimida a frio com a ajuda de uma cera lubrificante. Essa cera lubrificante e algumas impurezas são mais tarde retiradas por um processo de sinterização. O produto final é retificado para adquirir a forma desejada. Agora mostraremos as características do metal duro nas aplicações em usinagem, que pode ser dividido basicamente em dois grupos. O primeiro, como é mostrado na seguinte tabela, é constituído apenas de carboneto de tungstênio e cobalto. Percebemos em alguns exemplos que, quando tem 100% de carboneto de tungstênio, a densidade, a dureza e o módulo de elasticidade são maiores que em exemplos com 90% e 85%, porém possui resistência à ruptura transversal menores. Nessa segunda tabela, mostra uma combinação adicionando outras ligas metálicas, como por exemplo carboneto de titânio. Percebemos em alguns exemplos que com 94% de carboneto de tungstênio possui densidades, resistência à ruptura transversal e o módulo de elasticidade maiores que em 78% de carboneto de tungstênio e 61%. Nota-se que a dureza praticamente permanece constante. Um outro ligante importante é a adição de carboneto de tântalo, onde ele pode melhorar a tenacidade e resistência à ruptura transversal. Segundo a norma ISO 513/2004, os metais duros foram classificados das seguintes letras e cores. O P da cor azul é trabalhado em aços. O M da cor amarela é trabalhado em aços inoxidáveis. O K vermelho é trabalhado em ferro fundido. O N verde são metais não ferrosos. O S, identificado pela cor marrom, são trabalhados em superligas de titânio. O H, representado pela cor cinza, são trabalhados com materiais duros. Nosso trabalho ficou com as seguintes classes: P, em que são aplicadas as ferramentas que possuem altas velocidades de corte. K, em que são aplicadas ferramentas que possuem baixas velocidades de corte. E N, em outras ferramentas. Cada classe é dividido em subclasses. Quanto menor esse número, maior a resistência aos desgastes e menor a tenacidade. Um exemplo que podemos citar na classe N é o metal duro do tipo N10. Proporciona excelente resistência ao desgaste abrasivo e agudeza nas arestas, para fresamento nas ligas de alumínio.
Na classe de metal duro N20, combina boa resistência ao desgaste por abrasão e uma excelente tenacidade. Ou seja, o N10 possui uma melhor resistência ao desgaste do que o N20. Em um artigo periódico internacional indexado, cujo estudo estava focado nas propriedades mecânicas que o metal duro apresentava quando submetido em altas temperaturas, foram analisadas as curvas de módulo de elasticidade, a deformação transversal e o coeficiente de cisalhamento. Os gráficos superiores mostram as mudanças das propriedades em relação à porcentagem de cobalto em cada metal duro. Já os gráficos inferiores é em relação ao tamanho do grão de carboneto. Em relação ao módulo de elasticidade, podemos notar que seu valor decai consideravelmente quando a temperatura se eleva. E quanto menor a porcentagem de cobalto, maior o módulo de elasticidade. Nesse caso, podemos notar também que o tamanho do grão não afeta tanto o módulo de elasticidade, porque basicamente a variação é a mesma para todos os casos. O coeficiente de deformação transversal é mantido basicamente constante quando ocorre um aumento da temperatura. Entretanto, os metais duros com maiores concentrações de cobalto possuem maiores resistência à deformação transversal. Mas se for analisado a deformação transversal do metal duro, levando em consideração o tamanho do grão de carboneto de tungstênio, o seu valor se torna muito irregular no decorrer do aumento da temperatura. O coeficiente de cisalhamento diminui pouco com o aumento da temperatura. Basicamente, ele diminui de forma linear. E os metais com menores porcentagens de cobalto possuem maiores valores. Podemos notar também que o tamanho do grão não afeta tanto o coeficiente de cisalhamento, já que no gráfico eles possuem oscilações pequenas. Em um outro estudo do 2º Congresso Nacional de Engenharia Mecânica, teve experimento realizado em uma peça com um processo de torneamento contínuo a seco do aço ABNT 1045, tratado termicamente para uma dureza média de 262 HB, com barras cilíndricas de diâmetro 76,2 mm e comprimento de 350 mm, com profundidade de usinagem constante em 0,5 mm. O critério utilizado no experimento foi a vida útil da ferramenta com desgaste de flanco médio em 0,3 mm. Utilizando as ferramentas metal duro e cermete, nota-se que com o avanço de 0,04 mm por rotação, o metal duro teve uma vida útil maior, com a velocidade de corte em 300 e também 400 metros por minuto. Nesse outro estudo, utilizando um avanço de 0,08 mm por rotação, o desgaste de flanco médio nas ferramentas foram muito parecidas, com velocidade de corte de 150 e 300 metros por minuto. É notável que quanto menor é a velocidade de corte, maior a vida útil das ferramentas. Podemos perceber também que com o avanço de 0,08 mm por rotação, tanto a ferramenta de metal duro quanto a de cermete apresentaram comportamentos similares, enquanto que com o avanço de 0,04 mm por rotação, o metal duro apresentou melhor desempenho do que o cermete. Em um estudo comparativo entre a usinabilidade de ligas de magnésio, usou-se uma fresa em aço rápido de 4 arestas com 20 mm de diâmetro e um suporte ferramenta para 5 pastilhas Sandvik, pastilhas essas de metal duro GC 4240 da classe P. O resultado do experimento se encontra nos gráficos apresentados. A rugosidade, tanto em processo de desbaste e em processo de acabamento, possuíram valores menores quando a liga é usinada com as pastilhas de metal duro. Portanto, quando se procura menores valores de rugosidade, o ideal é utilizar
ferramentas de metal duro. Entretanto, devemos ressaltar que o suporte onde se encontra as pastilhas de metais duros possui um diâmetro maior que a fresa de aço rápido, e diâmetros maiores causam menores tensões de deflexão e de flexão na ferramenta, possibilitando um melhor valor de rugosidade. Por fim, podemos concluir que o metal duro, independente da sua classe P, K ou N, ele possui excelentes propriedades mecânicas em altas temperaturas. Concluímos também que a peça final, quando ela é trabalhada com alguma ferramenta de metal duro, ela possui um valor de rugosidade menor comparado ao trabalho feito com uma ferramenta de outro material. E como vimos no estudo, comparando o desgaste da ferramenta de metal duro com a ferramenta de cermete, o tempo de operação da ferramenta de metal duro é relativamente maior. Isso possibilita uma maior vida útil da ferramenta de metal duro antes dela chegar no limite de desgaste.